Oi, gente, como estão? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Quinta de Luz em formato virtual. Espero que vocês se animem com o nosso papo de hoje. Hoje eu vim aqui conversar um pouco sobre evolução, sobre o desenvolvimento do ser humano. Hoje eu vim dividir com vocês a continuidade do nosso trabalho, pensando em como é que a gente evolui e pensando o que é afinal que nós temos a ver com isso, né? Qual é o nosso papel nisso tudo? O papo de hoje ele vai perpassar a autorresponsabilidade, a responsabilidade que cada um de nós tem no processo evolutivo de nós mesmos e, em consequência, no processo evolutivo do planeta. O que é que nos cabe nesse processo de aprendizado, não é? Nesse processo de desenvolvimento enquanto ser humano, nessa jornada que a gente está encarnado, mas principalmente o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento do nosso espírito durante a eternidade, durante as várias encarnações que a gente passou e que a gente tem pela frente, né? E aí hoje, para nos ajudar, para nos guiar, como eu sempre faço, eu tenho o hábito, gosto de trazer alguns livros, né? Hoje eu trouxe um em especial, que eu não vou começar com ele ainda, mas eu vou contar porque ele é especial para mim, né? Mais para frente. Mas eu vou começar com o Livro dos Espíritos, tá? Eu vou me utilizar do capítulo 8, eu já tô com ele aqui marcadinho. Eu vou me utilizar do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é um capítulo que fala de uma das leis naturais, que é a lei do progresso, tá? A gente já vem abordando essas leis através das lives com o dirigente Márcio França, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Ele vem abordando desde algumas lives anteriores, né, as leis do progresso, as leis naturais, e é importante que a gente entenda bem o funcionamento dessas leis, porque elas regem o universo inteiro, né? E aí na lei do progresso tem uma pergunta que vai falar que vai trazer para nós uma palavra que tem a ver com o nosso papo e que é muito, muito pertinente. É a pergunta 780A. Ela diz assim: como o progresso intelectual, né, pode conduzir o homem ao progresso moral? São dois tipos de progresso que o espírito precisa galgar nos dois aspectos, né? Para que ele consiga ser um espírito desenvolvido, um espírito superior, né? Ao longo de várias jornadas de encarnação. E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: o processo intelectual conduz ao processo moral pela compreensão do que é bom e do que é mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Ou seja, quanto mais a gente tem acesso ao conhecimento, mais a gente se responsabiliza pelas nossas decisões. Se eu sei o que é bom e eu escolho um caminho que não é tão bom assim, né? A minha responsabilidade é maior, porque eu sei que aquilo pode dar consequências a mim e aos outros que são danosas, né? E aí, quando eu falo, eu escolhi autorresponsabilidade, apesar nesse trecho estar falando de responsabilidade pelos nossos atos, porque eu quero focar na responsabilidade que nós temos para com nós mesmos, para com o processo do nosso desenvolvimento. Alguns vídeos atrás a gente falou sobre as doenças psicossomáticas e sobre a nossa responsabilidade causando ou aumentando ou potencializando esses processos de adoecimento de acordo com as nossas ações, de acordo com a nossa falta de cuidado conosco, né? E aí, por isso que eu pensei, depois da repercussão desse vídeo, falar um pouco mais sobre essa autorresponsabilidade. E aí eu vou pegar o meu queridinho. O meu queridinho é um livro que está na codificação. O nome dele é O Céu e o Inferno, né? É esse daqui, tá? O Céu e o Inferno é um dos livros da codificação espírita, é uma das bases da codificação, um dos 5 livros, né? E ele é queridinho para mim, ele é muito importante para mim, porque ele faz parte do começo da minha jornada de desenvolvimento mediúnico. Quando eu entrei na Quinta de Luz,
ainda bem verdinha, né? Lá por 2011, mais ou menos, um dos dirigentes disse a mim: você agora vai ler O Céu e o Inferno. Eu já tinha feito um estudo sobre a codificação espírita previamente em outra casa espírita, e aí, nesse momento, ele me pediu para ler e estudar. Tanto que o meu Céu e o Inferno ele é todo marcado, né? O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno ele é um livro que ele começa, o subtítulo dele é Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Ele começa falando daquelas bases que a gente aprende de o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, fala sobre as penas eternas, aquilo tudo que a gente aprende de tão punitivo, né? Como se você fizesse algo de errado e você tivesse uma punição por aquilo. E é isso que ele desconstrói, né? Na verdade, ele fala que é como se você comesse uma comida ruim e tivesse um mal-estar, né? Você é responsável pelos seus atos, não é uma questão de punição. E aí é muito interessante porque na primeira parte ele é dividido, né? A primeira parte ele fala desse desenvolvimento do que a gente entende por céu, né? E desconstrói um pouco disso. E fala onde estão as bases disso, né? Que são fundamentadas desde a Idade Média. E aí depois, na segunda parte, ele vai trazer comunicações de alguns espíritos que vão descrever como foi o desencarne deles, né? E nesse processo de desencarne, o que foi que eles sentiram, do que é que eles tinham mais falta. E eu escolhi esse livro porque nessa época que eu li esse livro, eu trabalhava na Desobsessão, na Quinta de Luz, eu era doutrinadora. E uma das coisas que a gente escutava mais dos espíritos que vinham se comunicar era do arrependimento. Principalmente do arrependimento das coisas que eles podiam ter feito e não fizeram, né? Então existia uma cobrança com as suas próprias atitudes, né? Inclusive e principalmente também para com as coisas que eles podiam ter feito por si mesmos. Quando nós encarnamos, nós somos responsáveis pelo coletivo, mas para que a gente possa atuar no coletivo, é preciso que a gente esteja bem, íntegro, inteiro. Então, o autocuidado e a responsabilidade para consigo mesmo, ela é muito importante nesse processo. E é ela que vai dizer do como você investe no seu desenvolvimento, no quanto você é autor do seu desenvolvimento, da sua jornada. Então, quando nós retornamos, nós somos cobrados não por uma justiça dita divina, nós somos cobrados pela nossa consciência do que nós fizemos com nós mesmos. Do outro lado, a gente se encontra numa condição que é condizente com as atitudes que nós tomamos, com a nossa vibração de amor ou não, ou de desamor. Então, nós somos nós mesmos ao chegar lá. E aí eles relatavam muito e repetiam muito nesse arrependimento, sabe? Dessa tristeza de não ter feito determinadas coisas por outros e por si mesmos, né? E aí eu peguei esse livro, O Céu e o Inferno, na ideia de ler algum desses relatos e depois eu desisti porque eu quero que vocês procurem o livro e leiam lá, que vai ser mais importante e mais interessante, né? E eu realmente espero que através desse desenvolvimento intelectual que a gente propõe aqui, inclusive indicando livros para vocês, né? Vocês possam estar assim mais bem fundamentados para exercer o livre-arbítrio, para exercer a escolha, que é tão importante para cada um de nós, né? E aí eu escolhi, na primeira parte, o capítulo 8. O capítulo 8, ele fala de algumas leis também, né? Ele fala assim, ele coloca as penas futuras segundo o Espiritismo. Ele vai falar de coisas que são consequências dos nossos atos, né? E aí eu vou trazer dois pontos específicos. Ele diz assim, sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há também uma única boa ação, um único bom movimento da alma,
o mais leve mérito em uma palavra que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Ou seja, tudo é aproveitado das nossas ações. Tudo. Nós respondemos, principalmente a nível de consciência, né, e de autocobrança, por aquilo que nós fazemos de ruim. Mas nós temos um ganho esperançoso, amoroso, luminoso, impulsionador de tudo aquilo de bom que nós plantamos nos mínimos momentos, porque estamos num processo de progresso, porque estamos num processo de aprendizado. Nesse processo de aprendizado, a doutrina espírita diz que nós estamos ainda numa infância da humanidade, né? A gente ainda está muito no início desse processo, e inclusive algumas ideias, por exemplo, do que é felicidade plena realmente, nós não temos como ter acesso, porque não estamos, inclusive, preparados para compreender, né? Mas cada ato nosso de amor, de solidariedade, de cuidado, é um ato que é uma semente de luz, é uma semente de autoconhecimento, é uma escolha de livre-arbítrio que vai gerar muitos frutos. E aí eu pensei em fazer esse vídeo no sentido de fazer um vídeo de esperança, sabe? Eu pensei em estimular o crescimento. A minha ideia foi, depois de tantos vídeos que parecem cobrativos, né? Quando a gente diz assim, a responsabilidade é sua, né? Mas esse vídeo é para dizer que a responsabilidade é sua, mas que você está dentro de um todo de leis que te impulsiona ao progresso, né? E mesmo quando a gente desliza, a gente vai encontrar um outro momento e uma outra oportunidade de refazer, de reaprender, de tentar novamente, de compreender, porque, como diz a primeira pergunta o início do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam o que é Deus, e ele diz que é um todo que a gente não conhece ainda, mas que ele é infinitamente justo e bom. Então, dentro dessa justiça infinita, né, nós somos agraciados com a certeza de que somos capazes, plenamente capazes, cada um de nós. Como disse agora esse pedacinho do céu, do inferno, mesmo os mais perversos. Nós somos centelhas divinas capazes de luz, capazes de atos bons, ainda que dentro de nós tenha tanta dualidade, né? E isso depende de cada um de nós, e a gente volta para a autorresponsabilidade. Depende de cada um, né? E aí eu tenho mais 2 livros que eu adoro, que são da série psicológica de Joana de Ângeli. Um é O Despertar do Espírito e o outro é Conflitos Existenciais. Ambos, né, psicografados por Divaldo, tá? E aí um trechinho que diz: o ser consciente da sua realidade imortal trabalha com alegria, limando as arestas do personalismo e do egoísmo, mediante a sua natural substituição pelo altruísmo, pela generosidade e serviço de engrandecimento moral de si mesmo e do seu próximo, o que torna o Evangelho o mais precioso tratado de psicoterapia, na sua proposta vibrante de autodescobrimento, de viagem interior, de busca da realidade e da unidade. Essa série psicológica, ela se fundamenta nessa busca que nós precisamos de conhecimento, primeiro de nós mesmos, não é? Para depois conhecer o todo, o universo, para que depois sejamos capazes de, integrados ao todo, fazer a diferença na humanidade. E aí, por fim, eu vou deixar mais um trechinho que diz: o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas,
o Deus interior, tornando-o pessoa, uma individualidade que pensa. Esse processo não é automático, como ocorre com os seres vegetal e animal, mas depende das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em outras existências. Nós somos impulsionados pelas nossas ações do agora e de antes. E nós estamos aqui num grande processo de conhecimento. Primeiro, de autoconhecimento, para que nós possamos fundamentar as nossas escolhas da melhor forma. Eu desejo a vocês autorresponsabilidade. Eu desejo a vocês atitudes luminosas, amorosas, em primeiro lugar para com vocês. Que vocês exercitem através do desenvolvimento intelectual a possibilidade de praticar o livre-arbítrio da melhor forma possível. Que todos nós possamos nos encontrar desenvolvidos ao longo desse processo espiritual. Fiquem em paz e sejam mais uma vez acolhidos amorosamente pela nossa amada Quinta de Luz. Até mais.